Eu sempre gostei de aventuras, então quando vi uma promoção de última hora para um hotel em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, eu não pensei duas vezes. A propaganda dizia que o lugar era super charmoso e que tinha uma vista incrível das montanhas. Mal sabia eu que estava indo para o pior pesadelo da minha vida. Quando cheguei, o hotel parecia até legal, mas com um toque meio esquisito. Era um prédio antigo, com uma fachada que parecia ter saído de um filme de terror. A recepcionista, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar distante, me recebeu sem um sorriso, apenas me entregou a chave e me disse para seguir pelo corredor até o fim. O segundo dia começou bem, com um café da manhã simples mas decente, e eu estava animado para explorar a cidade. O hotel parecia estar com uma manutenção mínima. A pintura descascando nas paredes, carpete gasto nos corredores e os móveis bem antigos. Mas a vista da varanda do meu quarto era linda, e isso ajudava a esquecer as imperfeições. Passei a manhã passeando pelo centro da cidade, e ao voltar para o hotel, notei que o lugar estava bem mais silencioso do que quando cheguei. As pessoas que costumavam estar por ali tinham desaparecido. Isso me deixou um pouco desconfortável, mas nada que me fizesse pensar que algo estava errado. Naquela noite, depois de um jantar em um restaurante local, fui para o quarto. Estava bem cansado e decidi ir direto para a cama. Estava quase pegando no sono quando comecei a ouvir um barulho que parecia vir do corredor. Era um som suave, mas persistente, como se alguém estivesse raspando algo na porta ou tentando abrir uma fechadura. O barulho era tão contínuo que eu decidi levantar e verificar. Abri a porta do quarto, mas o corredor estava vazio e silencioso. Não havia sinal de ninguém. Voltei para o quarto, tentando me convencer de que era apenas um barulho aleatório, talvez do velho sistema de encanamento do hotel. Eu estava deitado na cama tentando dormir novamente quando ouvi o barulho mais alto, quase como se alguém estivesse batendo contra a parede. Isso me deixou bastante agitado, então decidi dar mais uma olhada. Novamente, não havia ninguém por ali, e o corredor estava em completa escuridão. As luzes daquelas lâmpadas no teto piscavam de vez em quando, o que só aumentava a sensação de desconforto. Resolvi não deixar isso me incomodar mais e me enfiei na cama, cobrindo-me até a cabeça. Tentava pensar em coisas boas para relaxar, mas era impossível ignorar o medo que começava a crescer. O barulho continuou por um tempo, mas eventualmente foi diminuindo até que se apagou completamente. No dia seguinte, eu estava com uma cara de quem não tinha dormido nada. Na recepção, perguntei à recepcionista sobre os barulhos, e a resposta dela foi bem desconcertante. Ela apenas me deu um olhar cansado e respondeu: "Ah, o hotel é muito antigo. Às vezes, esses barulhos são normais. As portas e janelas, com o tempo, acabam fazendo esses sons. Não se preocupe." Ela nem se deu ao trabalho de esconder um sorriso forçado. Eu não sabia o que pensar. A explicação parecia esfarrapada, e o olhar dela me deixava mais inquieto. Mesmo assim, decidi que não ia deixar isso estragar minhas férias. No fundo, eu queria acreditar que era só uma questão de construção antiga e que não havia nada de sobrenatural acontecendo. Mas algo dentro de mim me dizia que eu deveria ficar mais atento. No terceiro dia, acordei já com um peso no peito. As noites anteriores não tinham sido nada tranquilas, e aquele som inquietante que eu tinha ouvido não saía da minha cabeça. Apesar de ter decidido ignorar o que havia acontecido, a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Durante o dia, decidi explorar um pouco mais a cidadezinha. Andei pelas ruas estreitas, visitei o mercado local e comprei algumas lembrancinhas.
À tarde, quando voltei para o hotel, a sensação de desconforto só aumentou. O ambiente estava silencioso demais, quase como se o hotel tivesse engolido o som do mundo exterior. Enquanto caminhava pelos corredores do hotel para chegar ao meu quarto, notei que o clima estava ainda mais estranho. As luzes do corredor piscavam intermitentemente e o silêncio parecia estar mais denso. As paredes estavam cobertas por fotos antigas, algumas em preto e branco, de pessoas desconhecidas. A cada passo que dava, parecia que a temperatura caía um pouco mais. Foi então que eu a vi. Era uma figura alta e magra, com um vestido branco que parecia flutuar conforme ela andava. O cabelo dela estava desgrenhado e caía sobre o rosto, que estava voltado para baixo. A mulher estava andando lentamente, e o jeito que ela movia as pernas era quase como se estivesse deslizando pelo chão. Ela não parecia se preocupar com a presença de ninguém. Eu a vi apenas por um momento, antes que ela desaparecesse na esquina do corredor. Meu coração começou a bater forte. O que foi aquilo? Eu tentei me convencer de que era apenas uma ilusão causada pela fadiga ou pelo jogo de luzes do hotel, mas algo dentro de mim não acreditava nisso. Decidi seguir na direção onde ela tinha desaparecido, mas, quando virei a esquina, não havia ninguém. O corredor estava vazio, exceto por algumas cadeiras antigas empoleiradas em um canto. O lugar parecia ainda mais sombrio, e o eco dos meus passos parecia amplificado. Voltei para o meu quarto, tentando ignorar o encontro. Não conseguia entender o que tinha visto, e de qualquer forma, não queria falar com ninguém sobre isso. Eu me forçava a acreditar que o cansaço estava me pregando peças. No entanto, a sensação de que estava sendo observado não me deixava em paz. Eu olhava frequentemente para o corredor, esperando ver aquela figura novamente, mas nunca a vi. Aquela noite, o barulho dos arranhões no corredor voltou, mais intenso do que antes. Parecia vir de todos os lados. Eu tentei me distrair assistindo à TV, mas a imagem no aparelho estava cheia de estática, e o som era interrompido por ruídos estranhos. O silêncio do quarto parecia estar carregado de uma tensão invisível. Quando finalmente resolvi sair do quarto para investigar mais uma vez, a porta estava trancada por dentro. Ao tentar abrir, percebi que a chave não funcionava mais. O medo tomou conta de mim, e eu voltei correndo para a cama, trancando-me sob as cobertas, com a esperança de que o dia seguinte traria alguma explicação racional para tudo aquilo. O sono foi interrompido mais uma vez pelo barulho, e eu sabia que a sensação de inquietação não ia embora tão cedo. Eu estava começando a questionar minha decisão de ficar ali e a ter dúvidas sobre o que realmente estava acontecendo naquele hotel. O quarto 13 sempre teve uma aura estranha desde que cheguei ao hotel, mas eu nunca pensei que fosse um lugar real. Eu havia ouvido rumores de que alguns quartos antigos eram usados para armazenar coisas, mas eu nunca tinha imaginado que isso fosse verdade. No entanto, naquela noite, algo me dizia que eu precisava investigar o tal quarto 13. O som dos arranhões continuava a me incomodar, e estava ficando cada vez mais claro que não era só uma questão de encanamento ou desgastes naturais. Era como se algo estivesse tentando se comunicar ou fazer algum tipo de sinal. O medo e a curiosidade se misturavam em mim, me levando a tomar uma decisão arriscada. Eu iria ver o que estava acontecendo no quarto 13. Desci pelo corredor, que parecia mais sombrio do que nunca. A iluminação era fraca e intermitente, criando sombras dançantes nas paredes e aumentando a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Quando cheguei em frente ao quarto 13, percebi que a porta estava levemente entreaberta. Isso era estranho, considerando que,
No dia anterior, o quarto estava claramente trancado. Puxei a porta com cuidado e entrei. O cheiro que emanava de lá era horrível, um odor de decomposição que parecia quase físico. Era tão forte que me fez tossir. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O quarto estava empoeirado e coberto de teias de aranha. As janelas estavam fechadas e cobertas por cortinas sujas. A luz fraca que entrava pelas frestas parecia quase um alívio comparado ao cheiro. O quarto estava vazio, exceto por um velho móvel no canto, um armário empoeirado. Senti um impulso inexplicável de abrir o armário, e o fiz com um rangido alto. Dentro, encontrei roupas antigas e mal cheirosas, amontoadas de forma desordenada. Algo parecia errado com aquelas roupas. Havia manchas escuras, e algumas pareciam estar rasgadas de maneira estranha. Foi quando notei algo ainda mais perturbador. Havia uma pequena caixa no fundo do armário, coberta por uma camada espessa de poeira. Com mãos trêmulas, eu a puxei para fora e a abri. Dentro da caixa havia uma coleção de objetos bizarros. Fotografias antigas, algumas das quais eu tinha visto nas paredes do hotel, mas com adições estranhas, como desenhos e símbolos. Havia também uma série de pequenos amuletos, aparentemente feitos à mão. O que realmente me fez gelar foi um caderno velho, encadernado em couro e cheio de anotações manuscritas. As páginas estavam cobertas com uma caligrafia apressada e irregular. Eu não consegui entender tudo, mas algumas palavras saltaram para mim: alma, sacrifício, vítima. A sensação de terror se intensificou. De repente, eu ouvi um barulho vindo de fora do quarto, como se alguém estivesse se aproximando. Meu coração disparou. Fechei rapidamente a caixa e coloquei tudo de volta no armário, tentando manter a calma. Olhei para a porta e vi uma sombra passando debaixo dela. A sensação de que estava sendo vigiado se tornou quase insuportável. Decidi ser imediatamente. Corri para o meu quarto, batendo a porta atrás de mim e trancando-a com a chave. As mãos ainda tremiam, e o medo me consumia. Fiquei na cama, tentando processar o que tinha visto e ouvido, mas era impossível descansar. A presença daquela caixa, com seus segredos obscuros e suas pistas perturbadoras, não saía da minha mente. A sensação de que algo estava errado com o hotel só aumentava. Eu estava convencido de que havia algo muito mais sinistro em jogo do que apenas um edifício antigo com problemas de encanamento. O hotel parecia estar me dando sinais, e eu estava cada vez mais convencido de que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse me colocar em perigo. A quinta noite no hotel foi a mais angustiante de todas. Desde que vi o quarto 13 e o que estava escondido lá, o terror parecia ter ganhado vida própria. Eu não conseguia parar de pensar nas anotações e objetos estranhos que tinha encontrado. A sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer pairava sobre mim, e a cada minuto, o medo aumentava. Naquela noite, o barulho que eu tinha ouvido anteriormente parecia ter se intensificado. Começou com arranhões suaves na porta, depois evoluiu para batidas frenéticas e desesperadas. Era como se alguém estivesse tentando entrar no meu quarto. Eu me encolhi sob as cobertas, tentando ignorar o som, mas era impossível não sentir a opressão que tomava conta do ambiente. De repente, o barulho parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante, e eu comecei a questionar se a sensação de medo era apenas um produto da minha mente ou se havia algo realmente ali fora. O tempo parecia passar devagar, e eu estava suando frio, com o coração acelerado. Foi então que a porta do meu quarto começou a balançar lentamente,
como se uma força invisível estivesse tentando abri-la. Eu levantei da cama, desesperado, e fui até a porta para verificar o que estava acontecendo. Com o máximo de cuidado, olhei pela fechadura e vi algo que fez meu sangue congelar. Uma figura sombria estava parada do lado de fora, com uma expressão vazia e pálida. Era a mesma mulher vestida de branco que eu tinha visto anteriormente. Ela estava parada ali, imóvel, como se estivesse esperando por algo. A sensação de terror foi tão forte que eu quase não consegui respirar. Eu recuei rapidamente, tentando encontrar alguma forma de proteger-me. O barulho na porta ficou mais intenso, e a sensação de uma presença invasiva era quase insuportável. Olhei ao redor do quarto, procurando algo que pudesse usar para me proteger, mas o ambiente parecia estar cada vez mais opressivo e escuro. Decidi que a única coisa que eu poderia fazer era tentar sair do hotel. Fui até a janela e olhei para fora. Era noite e o estacionamento estava vazio, mas eu não me importava. A ideia de ficar ali qualquer minuto a mais me parecia insuportável. Peguei rapidamente minhas coisas e me preparei para sair. Quando abri a porta do quarto, o corredor estava em completa escuridão. As luzes haviam se apagado, e o silêncio era profundo. Cada passo que eu dava parecia ecoar, e eu estava em alerta total. As portas dos quartos estavam fechadas, e o medo de encontrar qualquer coisa, ou qualquer um, no caminho me fazia acelerar o passo. Finalmente, cheguei à recepção. Para minha surpresa, a recepcionista estava lá, como se nada estivesse acontecendo. Ela estava sentada atrás do balcão, com um olhar impassível. O medo tomou conta de mim, mas eu forcei-me a falar. Eu preciso ir embora agora. Algo está errado aqui. Você não percebeu nada estranho? Ela me olhou com um olhar vazio e disse com uma calma perturbadora: Ah, claro. Acontece que temos alguns hóspedes que não gostam de ser incomodados. Se você quiser, posso ajudar a chamar um táxi. A sensação de que algo estava completamente errado aumentou. Eu estava começando a questionar minha própria sanidade, mas sabia que precisava sair dali. Agradeci rapidamente e fui para fora, dirigindo-me ao estacionamento. Ao sair, olhei para trás uma última vez e vi que o hotel estava silencioso e deserto, quase como se estivesse esperando por algo. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou completamente, mesmo depois de ter saído. Quando finalmente entrei no carro e comecei a dirigir para longe, o medo começou a se dissipar, mas o terror que vivi naquele hotel ficou marcado em minha mente. Cada vez que fecho os olhos, ainda vejo aquela mulher de branco e sinto o peso das anotações e dos objetos do quarto 13. A viagem de volta para casa foi feita em silêncio, com a cabeça cheia de perguntas sem respostas. O hotel em si, com todos os seus segredos e mistérios, parecia ter deixado uma marca indelével na minha alma. Nunca mais voltei para aquele lugar, e sempre que passo por uma construção antiga ou vejo uma foto em preto e branco, um frio percorre minha espinha. A sensação de que algo sombrio estava escondido naquele hotel nunca me deixou, e eu me pergunto se um dia, de alguma forma, eu descobriria a verdade sobre o que realmente aconteceu ali.